Vamos ver se vai melhorar agora, irmã. Melhorou? Sim, melhorou bastante. Ok, ok, valeu. Bom, eu vou ler o Salmo 118, nós vamos orar e depois já vamos começar, ok? Deem graças a Adonai porque ele é bom, porque a sua graça dura para sempre. Que Israel o diga, sua graça dura para sempre. Que a casa de Arão o diga, sua graça dura para sempre. Que aqueles que temem a Adonai o digam, sua graça dura para sempre. De minha angústia clamei a Iá, e ele me respondeu e me deu ampla liberdade. Com Adonai a meu lado, não tenho medo de nada. O que me podem fazer os homens? Com Adonai a meu lado, como meu auxílio, olharei com triunfo para aqueles que me odeiam. É melhor buscar refúgio em Deus que confiar em seres humanos. É melhor buscar refúgio em Deus que pôr a confiança em príncipes. Todas as nações me cercaram, em nome de Adonai eu as exterminei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome de Adonai eu as exterminei. Cercaram-me como abelhas, mas foram exterminadas, tão rapidamente como fogo nos espinhos. Em nome de Adonai eu as exterminei. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, mas Adonai me socorreu. Yah é minha força, minha canção e se tornou a minha salvação. O som do regozijo e da vitória é ouvido nas tendas dos justos. A mão direita de Adonai golpeou poderosamente. A mão direita de Adonai se levantou em triunfo. A mão direita de Adonai golpeou poderosamente. Não morrerei, mas viverei e proclamarei os grandes feitos de Iá. Iá disciplinou-me severamente, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim. Entrarei por elas e darei graças a Iá. Esta é a porta de Adonai. O justo por ela pode entrar. Eu te agradeço porque me respondeste. Tu te tornaste a minha salvação. A mesma pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a pedra de canto. Isso veio de Adonai, e nossos olhos estão maravilhados. Este é o dia que Adonai fez, um dia para nosso regozijo e alegria. Por favor, Adonai, salva-nos. Por favor, Adonai, liberta-nos. Bendito é aquele que vem em nome de Adonai. Nós abençoamos vocês desde a casa de Adonai. Adonai é Deus, ele nos dá luz. Juntem-se à peregrinação festiva com ramos por todo o caminho até os chifres do altar. Tu és meu Deus, eu te agradeço. Tu és meu Deus, eu te exalto. Deem graças a Adonai, porque ele é bom, porque a sua graça dura para sempre. Pai, tu és bom, em todo o tempo tu és bom. E nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade e misericórdia, pelo teu cuidado, pelo teu amor para com o teu povo, o teu zelo, a tua paternidade. Tu és fiel, justo e santo. Pai, nós somos teus filhos, nós te amamos, nós te exaltamos e nós, como filhos, nós te obedecemos. Não porque tu és um pai severo, não, tu não és um pai severo. Tu és um pai amoroso, mas também tu és um Deus que pratica justiça. Então, Pai, nós, como filhos legítimos e não bastardos, nós te amamos e tememos o teu nome com amor e com tremor. Senhor, eu coloco essa reunião diante de ti. Eu coloco as nossas vidas diante do teu altar e peço que o sangue de Cristo derramado naquele madeiro esteja nos cobrindo nesse momento, a cada irmão, a cada irmã, respectivamente as suas famílias também, Senhor, as suas casas, os seus lares, os seus pertences, tudo, Pai, esteja coberto no sangue de Yahushua Hamashia Jesus Cristo. Também sobre a casa da irmã Roberta, sobre o seu esposo, sobre os seus bens,
sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre os meus bens, também sobre os animais de estimação, Senhor. Que o sangue de Cristo esteja sobre nós, nos guardando e nos protegendo de todo ataque do inimigo, de toda retaliação do inferno, Senhor. Coloca um muro de fogo ao nosso redor. Coloca, Pai, a tua armadura completa sobre nós, Pai, porque no mundo espiritual estaremos travando batalhas, porque o inimigo não quer essas reuniões, ele não deseja esses encontros, onde o teu nome é exaltado, onde a tua palavra é proclamada, declarada como verdade, como caminho, como vida, Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço por essa proteção, também as armas necessárias para as batalhas que tu esteja nos dando nesse momento, Senhor. Eu quero te agradecer hoje, 29º dia do mês 6, último dia do mês. Até aqui o Senhor nos ajudou. E eu sou grata, Pai, por tudo que tu fizeste por nós nesse mês, pelo alimento que não faltou na nossa mesa, pela vestimenta que temos, pela casa que temos, pelo abrigo, pelos filhos saudáveis que temos, por nós sermos saudáveis, Senhor. Obrigada, meu Deus, pela fé, pela graça, pela misericórdia. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que nos fortalece. Obrigada por cada revelação derramada sobre as nossas vidas, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, Pai, me dê graça para falar e ensinar nesse momento. Eu peço que o Espírito Santo esteja me usando como instrumento nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Também queremos profetizar, já que o nosso encontro é hoje, Pai. A partir de amanhã, inicia o mês 7. E nós temos um mês de profético no teu calendário, Senhor. Um mês onde nós temos 3 festas. 3 festas que, a partir desse momento, eu quero mostrar para os irmãos, né? Como que funciona essas festas, como que nós ainda temos, né, que observá-las. Então, Pai, para esse mês dessas festas também, eu sei que Tu és conosco, porque aquele que Te busca, Senhor, com todo o coração, Tu és fiel, Tu és justo, Pai. E aqui estão pessoas que estão num domingo, deixando talvez de fazer outras coisas para estar aqui sendo alimentadas com a tua palavra, meu Deus. Obrigada, obrigada, Senhor. Amém e amém. Amém. A todos que entraram, né, que estão participando, eu agradeço de todo o coração, né, pela presença de vocês, tá? Que Deus vai abençoar tremendamente, profundamente a vida de vocês. Eu creio. Bom, eu fiz uma pequena apresentação aí sobre as festas, tá? Então, pode passar, irmã. É as festas do mês 7 e Cristo. Quem acompanhou aí as ministrações no YouTube, né, que foram feitas a respeito da Techuvá, mais ou menos tem entendido, né, esse caminho. E talvez essa questão do calendário para muitos seja novo, né? Muitas pessoas não têm ainda esse relacionamento com esse calendário do Criador. Quando eu saí da igreja em 2015, uma das primeiras coisas que Deus me revelou foi sobre o calendário. E no início eu pensava que era somente para mim saber, né? Que não era o calendário gregoriano, né? Que nós estávamos andando num tempo que foi instituído por mãos humanas, né? E eu demorei um pouco para entender que Deus estava me mostrando sobre os tempos e estações que nós temos que nos mover nesses tempos e estações. E o inimigo, né, ele sempre está copiando as coisas celestiais. Então, ele sempre faz uma cópia, né,
por exemplo, as festas do Criador, ele instituiu as festas pagãs. Então, ele sabe o funcionamento das coisas celestiais porque um dia ele esteve lá, né? Ele era um integrante, alguém que tinha um cargo, né? E ele sabia perfeitamente como que era esse funcionamento. Só que ele traz para esse mundo aqui tudo deturpado, tudo deturpado. E pode observar que no mesmo tempo das festas do Criador, ele institui uma festa pagã, né? Nós temos aí a Pêssar, né? Que é a Páscoa pagã, do coelhinho da Páscoa, né? Então, sempre anulando a Cristo, sempre tirando Cristo, né? De tudo, né? Então, ali o carnaval, a festa da carne, imagina, tudo isso, então, infelizmente, hoje o sistema religioso, poucos são os que estão tendo esse entendimento, né? E isso é essencial para que a gente venha compreender o bom funcionamento, né, das coisas celestiais. Então, ali tem até fixado aqui no grupo o calendário, tá? Eu acho que está fixado, mas se não tiver fixado, ele está aí, vocês acham eles nos links ali, né, nas imagens. Então, hoje, como eu falei, é o último dia do mês 6, 29, então esse mês 6 é um mês de 29 dias. E quando cai um mês de 29 dias, o Shabat já é o dia Shabat, né, o primeiro dia do mês, a cabeça do mês já é o dia na sequência, por exemplo. Hoje é o último dia de 29, amanhã nós já temos a sequência do dia 1. Quando cai no 30, ele falha um dia, tá? Esse 30 fica falhado e começa pulando um dia. Mas nós não vamos entrar especificamente no calendário, só para vocês terem uma noção. Então, aqui, como eu falei na oração, nós temos 3 festas, tá? Nesse calendário. Opa, só um pouquinho. 3 festas, que é amanhã nós temos a festa de Yom Teruah, que é trombetas, tá? O toque das trombetas. No dia 10, você pode olhar aí no calendário, tá? No dia 10, porque conta, né, a partir do dia 1, dia 10, nós temos Yom Kippur, ou conhecido também por Yom HaKippurim, tá? Que é o dia da expiação ou das expiações. No 15º dia, nós temos o primeiro dia da festa de Sukkot, conhecido como festa das tendas ou tabernáculos. E depois, no dia 22, né, nós temos o encerramento. O interessante do calendário lunisolar é que ele coincide com os Shabat que já são instituídos, tá? Porque o Shabat no calendário lunisolar não é o sábado gregoriano. Ele sempre vai cair no 8º dia, no 15º dia, no 22º e no 29º. Por quê? Porque esse primeiro dia, que no caso é amanhã, ele não é dia de trabalho. E 6 dias são dias de trabalho. Então, nós começamos a contar a partir do segundo dia, a contagem para o Shabat. Por isso que ele não cai no 7, 14, 21 e 28, tá? Porque se caísse nesses dias, nós estaríamos contando um dia que não é de trabalhar. E 6 dias trabalharás e o 7º será o dia de descanso, tá? Só para vocês terem uma noção. Pode passar, irmã. Bom, aí essa figura eu acho que é bem conhecida de vocês, né? É a menorá. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem. Eu acho que sim, né? Bom, a menorá, ela tem relação com muitas coisas nas Sagradas Escrituras. Mas hoje nós vamos nos deter aos tempos determinados, tá? Então, a menorá bíblica, tá? Ela tem 7 hastes. Nós temos uma haste central e 3 de cada lado, certo? Essa é a menorá
bíblica das Sagradas Escrituras. Então, vocês podem ver ali, ó, tempos determinados em hebraico se chama moed, tá? Então, começando a menorar aqui nessa ponta, o ano bíblico, tá? Ele começa, conforme Êxodo 12, no primeiro mês do calendário do Criador, tá? Não é, nós não guardamos, pelo menos eu não guardo esse ano novo que Israel guarda, tá? Porque nas Sagradas Escrituras nos mostra que o ano começa lá nessas festas de primavera, certo? Então, lá em Pêssar, tá? Pêssar é o 14º dia do primeiro mês, que ele cai em torno de março, abril, certo? Então, tem que já estar na estação de primavera. Isso é um ponto muito importante. Tem gente guardando o calendário, iniciando o calendário ainda no inverno. Não pode, tá? A palavra ela é certeira quando ela fala que é a partir da primavera. Tá? Então, quando nós temos o equinócio de primavera, em torno por ali, logo já começa o calendário, tá? Então, por exemplo, eu não sei se é hoje, né? Hoje que vira para primavera para nós, né? Porque nós estamos falando de Ocidente e de Oriente, tá? Quando eu falo primavera, com relação a menoral, eu estou falando do Oriente, tá? Mas aqui para nós hoje, eu acho que é hoje, né? Se alguém sabe me dizer se é hoje que vira a estação ou é amanhã? Alguém sabe? Bom, então, geralmente ele dá essa coincidência, tá? Então, Pêssar, tá? Depois, Pêssar é no 14º dia, 15º dia começa a festa dos pães ázimos, ou nas traduções eles colocam como asmos, né? Ázimos, que é o pão sem fermento. Ali até o dia 21 é guardado, né, a festa dos pães ázimos. No 16º dia, conforme a palavra, né, que é o dia na sequência, o primeiro dia depois do Shabat, 16º dia é o dia das primícias. Então, Cristo é as primícias dos que dormem. Então, em primícias, Cristo ressuscitou. É por isso que o calendário do Criador, ele não nos deixa com dúvidas, tá? Então, há muita confusão. Tem gente aí, por exemplo, o calendário gregoriano diz que ele foi crucificado numa sexta e ele ressuscitou num domingo. O calendário do Criador não é dessa forma que funciona, tá? Ele pode cair nesse calendário gregoriano em qualquer dia da semana, mas no calendário do Criador ele é numeral, ele é correto, ele é certo, tá? Então, 14º dia Pêssar, 15º dia início das festas do pão sem fermento e 16º dia as primícias. E não se conta, tá? Conforme o pessoal diz, mas não dá 72 horas. Entenda, a mentalidade oriental é diferente da mentalidade ocidental, tá? O que nós temos de ideia de tempo não é conforme eles têm. O pensamento judaico, por exemplo, nós não seguimos o judaísmo, tá? Nós seguimos a palavra de Deus. Mas no pensamento judaico, eles entendem que o dia vira ao entardecer, certo? Nós entendemos, segundo a palavra de Deus, que o dia tem 12 horas e inicia, né, ao clarear do dia, tá? Então, essa é a nossa visão. Mas, né, isso não eu sou convicta daquilo que eu falo, tá? Porque eu já estudei sobre isso, inclusive as questões históricas disso. Por que que eles colocaram isso, que a viração do dia é no final da tarde? Por que que acontecia? Quando chegava o tempo de Shabat,
eles começavam a fechar os portões de Jerusalém bem cedo da tarde, bem cedo. Por quê? Para que os comerciantes, os viajantes, os mercadores não entrassem com as suas mercadorias para dentro de Jerusalém. Então, por esse motivo, né, por eles fecharem os portões de Jerusalém cedo, eles começaram a entender que o Shabat começava ao entardecer, mas não é, tá? Não é ao entardecer. O dia começa quando, né, há luz, né? Deus disse, haja luz, né? Então, ali começa o dia, tá? Bom, depois nós temos Pentecostes, né? A contagem do Homer também às vezes fica bastante confusa, por quê? Quando o 16º dia de primícias, aí já é o primeiro dia de Homer. Ali já começa a contagem do Homer, tá? Então, a partir do primeiro dia de primícias, conta 50 dias, nós temos Pentecostes. Então, não há erro, né? Não tem como errar. Então, aqui nós falamos sobre essas, eles dizem 3,5 festas, né? Na verdade, eu entendo que sejam 4 festas, né? Claro que ele pega aqui metade primavera. Para mim, pega aqui no meio, tem o verão, né? Então, tudo bem. Vamos deixar como tá ali. Mas essas 3 festas, elas já se cumpriram, tá? Inclusive, nessa menorá, tem a parte mais escura ali e a parte mais clarinha, que eles dão, né? Eles mostram que as 3 festas de outono não se cumpriram ainda. Então, Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, né? Ele veio como Cordeiro de Deus tirar o pecado do mundo. Ele é o pão sem fermento, né? Ele é o pão vivo que desceu do céu. E ele é as primícias dos que dormem. Então, isso já é fato, é concreto, já aconteceu, né? Então, já está cumprido, né? E a partir de trombetas, expiação e tabernáculos, que é as últimas 3 hastes, essas ainda, né, que é justamente todas caindo nesse mês 7, que são as festas de outono, essas ainda não se cumpriram e nós vamos entender mais para frente, tá? Alguma dúvida, vocês podem perguntar. Não fiquem com dúvida, se eu puder responder, não fiquem com vergonha também. Quiserem escrever lá no grupo, fiquem à vontade. Bom, eu vou começar a falar então sobre Yom Teruá ou trombetas, tá? Em Levítico 23, do 23 ao 25, diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No 7º mês, no primeiro dia do mês, tereis um Shabat, né? O que é um Shabat? Shabat em hebraico não é sábado, tá? É descanso. Então, o significado da palavra Shabat em hebraico é descanso. Um memorial de soprar trombetas. Uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis nele, mas oferecereis uma oferta feita por fogo ao Senhor. Ok? Isaías 27:13. E acontecerá naquele dia que a grande trombeta será soprada, e eles virão, os quais estavam prestes a perecer na terra da Síria, e os rejeitados na terra do Egito, e adorarão ao Senhor no santo monte em Jerusalém. Então, as trombetas, ela anuncia o tempo da vinda de Cristo, tá? Do rei. Esse é o significado da festa das trombetas, tá? O que o sistema religioso eles usam para criticar ou para dizer não, ninguém sabe o dia nem a hora, né? Realmente, ninguém sabe o dia nem a hora, mas existe uma janela profética que é o mês 7, que do primeiro dia até a festa de Sukkot, nesse intervalo de tempo, Cristo voltará. Tá? Cristo voltará nessa janela de tempo. Eu tenho a minha opinião
conforme revelação do Espírito Santo, né? E depois eu vou falar para vocês o dia que eu penso, mas eu, Annelise, mas o Espírito Santo falou para mim algo muito importante essa semana, né? Que me impactou bastante. Eu não estou aqui para fazer, eu não sou a profeta do Apocalipse, não, tá? Só que assim, tem coisas que nos levam muito a entender que sim, que será pelo menos nessa janela profética dessas 3 festas do mês 7, tá? Pode passar, irmã. Eu acho que ficou faltando ali. Já tinha. A outra, pode passar a outra. Também pode passar a outra. Eu nem tinha visto que não estava passando. É que eu estou acompanhando aqui nas minhas anotações. Pode passar. Bom, de trombetas, então, do dia 1 até o dia 10, tá? Então, nós temos aí 10 dias. No meio judaico, né? Eles chamam esse tempo de dias terríveis, né? Dias terríveis. Então, esses dias terríveis são 10 dias de avaliação. São 10 dias onde o livro de cada um de nós vai ser aberto. Olha como Deus é misericordioso, tá? Ele não simplesmente ele poderia fazer o seu julgamento de forma aleatória. Ele é Deus, né? Mas ele nos dá essa chance, né? De ter esse tempo. Obviamente, eu tenho falado nos vídeos, todo tempo é tempo. Todo tempo da nossa vida é tempo de fazer techuvá, de se arrepender, né? Mas nós não imaginamos no mundo espiritual como que isso é, a não ser alguém que tenha a visão aberta, né? Mas isso é uma janela que se abre, tá? É algo muito profundo. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre os tribunais, tribunais de Cristo. A gente imagina o tribunal de Cristo lá no final, né, onde todos vão ser julgados. Mas existe, em todo o tempo, um tribunal de Cristo que está ativo. Em Jó, a gente vê isso muito claro, muito claro. Não adianta o meio religioso querer fazer algo poético, algo como se fosse uma parábola. Não, é real, tá? Há um tribunal estabelecido, tá? Onde há o justo juiz sentado, né, na sua cadeira de juiz, onde nós temos o nosso advogado fiel, que é Jesus Cristo, onde nós temos as testemunhas, né, que a palavra fala, a nuvem de testemunhas, e nós temos aquele que é o nosso adversário. Quem que é o nosso adversário? É Satanás. Satanás, ele tem nas mãos coisas, né, que são contrárias a nós. Ele tem. Não pense que ele. Por que ele está ao nosso derredor? Como fofoqueiro apenas? Não, ele está ao nosso derredor para achar as brechas, sabe? Para ficar atento e anotar lá nas suas anotações, né? Todas as coisas que a gente vai deslizando, né? Vai errando ao longo do caminho. E ele chega lá no tribunal quando nós vamos pedir alguma coisa para o Eterno, né? Vamos supor uma oração, você está pedindo alguma coisa. Aí você chega diante do Eterno e ele chega lá como acusador, como nosso adversário, e diz: você não pode dar isso para ela. Você não pode. Porque eu tenho isso contra ela, e segundo a tua palavra, ela não pode receber isso por causa disso. É real, gente, é real, é real. Então, essa janela de Yom Kippur, tá? É um tempo em que nós vamos entrar nesse tribunal com ousadia diante do justo juiz, sabendo que nós temos um advogado, tá? Que nos defende, tá? Com também as nossas considerações. E o que são essas considerações?
É o nosso verdadeiro arrependimento. É dizer, Deus, eu fiz, eu reconheço que eu fiz. Eu errei, eu pequei. Eu fiz isso, 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 mas eu me arrependi. Eu me arrependi. Eu sou nova criatura. Eu não sou mais essa pessoa. Essa pessoa que morreu com Cristo, foi crucificada com Cristo. Eu peço que tu retires essa acusação das mãos de Satanás. É tremendo, gente, é muito profundo. E ali é retirado, tá? Porque vai ser, né, feito todo o julgamento e se realmente, de fato, Deus sondou o teu coração e viu que você realmente se arrependeu, essa cédula contra você vai ser rasgada. E essas acusações de Satanás contra a tua vida vão ser rasgadas. Ok? Então é isso que nós temos que entender, tá? Cristo, ele foi o sacrifício perfeito por nós. Não é sobre isso. Nós não estamos buscando outro alguém para expiar os nossos pecados. Não, nós sabemos que ele é o sumo sacerdote, que ele fez o sacrifício perfeito uma única vez, ele não precisa, como os sacerdotes lá da antiga aliança, não gosto de falar assim, mas para que vocês tenham entendimento, né? Lá nas leis cerimoniais, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele tinha que adentrar, né, no lugar santíssimo, e ele sendo homem, ele tinha que expiar os seus próprios pecados. Depois que ele expiava os seus próprios pecados, ele fazia expiação pelo povo. E essa expiação, ela tinha uma duração, que era um ano. Um ano, só isso, um ano. No outro ano, você tinha que vir novamente ali, o sumo sacerdote novamente ali fazer a expiação. Mas Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que se sacrificou, fez um sacrifício único, né? Por nós, o véu do templo se rasgou. Isso tudo nós sabemos. Não há confusão. Nós temos que entender que é uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Cristo já voltou? Tudo se cumpriu? Nós vimos há pouco, a slides atrás lá, a menorá, em que essas festas ainda é um cumprimento profético por vir, né? Quando Cristo virá. Então, nós temos que mudar a nossa mentalidade de que no momento que você entendeu que Cristo morreu por você e tal, no sistema religioso a gente entende que isso é um passe de mágica, que a partir dali tu tá na graça e infelizmente muitos pensam que podem continuar a pecar, que tá tudo bem, e não é assim, tá? A nossa vida ela continua. E nós temos, né, na nossa vida, não pense, a gente está nessa techuvá, mas vai ter momentos que a gente vai fraquejar, vai acontecer alguma coisa. A palavra diz: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, como que nós vamos não confessar esses pecados? Cada dia a gente confessa. Cada dia a gente, na hora, o Espírito Santo mostra, ó, você errou aqui. Se conserta, não deixa o sol se pôr. Não é essa a instrução, né? Não deixa o sol se pôr, tá? Então, essa é a confusão que muitos fazem. Ah, mas Cristo já morreu por mim. Isso é coisa lá do judaísmo. Isso é coisa, né? Não, não é do judaísmo. Não é do judaísmo, é da palavra de Deus. Inclusive, a palavra diz que é um mandamento perpétuo. O que é perpétuo? Que não caduca, não tem fim. Inclusive, nos novos céus e nova terra, né? Lá em Zacarias fala sobre a festa de Sukkot, que vai ser celebrada, né? Então, vamos passar, pode passar, irmã. Então, o livro aberto, né? Eu coloquei aí para vocês o nosso livro aberto nesse tempo. Pode passar. Pode passar.
Bom, então, aqui tem a passagem de Levíticos 16, do 29 ao 31, diz assim, o que eu acabei de falar, tá? E isso vos será por estatuto eterno, né, ou perpétuo. No 7º mês, no 10º dia do mês, afligireis a vossa alma, e não fareis trabalho algum, seja alguém do seu próprio país, um estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós, para purificar-vos, para que sejais purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Isso será um shabat, descanso para vós, afligireis a vossa alma por um estatuto eterno. Então, isso aqui, né, eu estou mostrando para vocês como é que era, né, essa ordenança, né, quando um sumo sacerdote humano fazia expiação, tá? Então, aqui, por mais que seja, né, que fosse um sacerdote humano, aqui está dizendo que é um estatuto eterno, por quê? Porque Cristo, né? Cristo hoje é o nosso sumo sacerdote eternamente. Amém? Pode passar, irmã. Então, se vocês quiserem fazer um print disso aí, ó, Yom Kippur não é para expiação. Não é. Porque Cristo, ele já nos redimiu. É tempo, como eu falei, né, para conserto e alinhamento. Tá? Então, esse é um tempo para nos consertarmos e nos alinharmos. Pode passar, irmã. Levítico 23 também vai falar, tá? Sobre essa ordenança, mas aqui eu não vou ler, senão vai ficar muito comprido. Eu quero enfatizar a questão de afligir a alma, tá? O que que nós vamos fazer em Yom Kippur? Afligir a alma. E o que que é afligir a alma? É sentir, eu digo, né, uma tristeza, né? Uma tristeza por nós ferirmos o coração de Deus, né? No tempo ainda que nós estávamos lá no mundo fazendo coisas, né, terríveis que desagradavam a Deus, eu imagino que a tristeza que Deus sentia, né, de nos ver naquelas condições. Então essa aflição, né, é isso que nós temos que sentir, tá? E muitos questionam: o jejum é bíblico? Com todas as palavras, não, certo? Mas assim, ó, cada um tem que se analisar. O que que aflige a minha alma? Ficar sem comer? Então faça jejum. O que que aflige a minha alma? Tem gente, até ouvi um rapaz, né? Ele hoje é um pregador. Ele disse que ele ficou muito tempo depois de já convertido, que ele ainda fumava. Ele não conseguia largar o vício do cigarro, né? Então, tem pecados, né, que são terríveis. As pessoas passam muito trabalho para se desvencilhar. Ao ponto que ele batalhava, ele lutava contra isso, quando ele disse: Senhor, eu entrego nas tuas mãos, né? Eu entrego. Eu cansei de lutar, eu cansei de batalhar. E quando ele fez isso, automaticamente ele parou de sentir vontade de fumar, né? Então, observe na tua vida. Eu não posso falar por você, eu posso falar por mim, né? O que que aflige a tua alma? Por exemplo, aflige a minha alma eu ter que ficar com a boca fechada. Então, esse é o teu jejum. Fica com a boca fechada. Aflige a minha alma outra coisa. Essa é a tua aflição. Então, cada um vai ver o que que aflige a sua alma, né? Então, assim, ó, nós não guardamos tradições, rituais. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós somos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Nós não vivemos de aparência, nós vivemos de verdade, tá? Então não adianta você estar lá passando fome, vamos falar bem a verdade, né? Passando fome, que não pensa em outra coisa a não ser comer, e você não consegue ter aquela entrega nesse dia. Então não resolveu de nada o teu jejum, tá? Espero que fique claro isso para vocês. Pode passar, irmã.
Irmã, eu poderia fazer uma observação? A irmã Aham. Anne, o que ela está trazendo? O jejum no Yom Kippur, às 25 horas, não comer e não beber, ela é uma tradição judaica, porque o mandamento é afligir a alma, não tem menção do jejum. Então, é uma coisa que, olhando a palavra, está aberto conforme cada um tem uma aflição diferente, onde o Exato. Senhor vai trabalhar a sua libertação. É exatamente isso que ela trouxe, tá? Nós precisamos olhar a palavra com simplicidade, sem o fermento da contaminação da tradição humana, para que a gente não traga peso para as celebrações. E isso vire um mero ritual, onde você não aflige a sua alma como deveria, só passa um sufoco é, superficial e você não atinge o cerne da mensagem, que é você adentrar ao tribunal celestial com a alma aflita de quem está sendo julgado e que precisa dessa libertação através do Senhor Jesus e do seu sacrifício. Então, é olhar para a palavra com essa simplicidade, para que a gente não traga peso realmente, porque como Jesus disse, o fardo é leve e o jugo é suave. Então, vamos lembrar dos pães ázimos, a simplicidade do Evangelho e da palavra, que isso produz a verdadeira libertação. Muito Obrigada, obrigada, mãe. irmã. Eu Obrigada. ia perguntar exatamente isso para ver se eu entendi certo, né? Que ontem a irmã estava explicando, falando que ia ser explicado hoje, né? Que como que é guardado de forma mais simples. Então aí entra o primeiro ponto no estudo, não necessariamente o jejum, pelo que eu entendi, mas alguma coisa que tipo, faça você sentir aquele pesar, você se desprender de alguma coisa que você gosta. Um exemplo, a pessoa sempre está ali mexendo no celular, né? Aquilo é uma coisa que traz alegria, que ela gosta. É, um rapaz lá, solteiro, que gosta sempre de jogar videogame, passa o dia jogando. Então, é tipo um jejum desse tipo de coisas que mais digamos, roubam o nosso tempo com o eterno, que traz uma alegria, um certo prazer para a carne, pelo que eu entendi. É isso? Sim, é isso, mas associado ao tempo do arrependimento, né? Então, por exemplo, tu quer afligir a sua alma, tua alma vai ficar aflita. É como a irmã falou, identifique o que aflige a tua alma, tá? Faça uma varredura na sua vida em coisas que ainda precisam ser consertadas. Só que no momento que você analisa isso e pede perdão para Deus, você tem que se consertar verdadeiramente. Não é da boca para fora, né? Você vai ter que fazer uma mudança de vida realmente, né? Que a palavra diz, de Deus não se zomba, né? Isso é muito sério, né? Então, o jejum, ele ficou assim, tipo, é muito ritual, porque afligir a alma, eu acho que tem uma tradução que até hoje eu encontrei que diz jejum, tá? Afligir a alma é muito além disso, tá? É como a irmã Roberta colocou de forma muito correta. É aquilo sabe, parece que nos esmaga, que nos dói. É diante do eterno, não é diante de ninguém. Você não é diante de pessoas. É você e o eterno. É você e Deus. É um momento teu e dele, sabe? Que tu tá ali diante do tribunal, como eu falei lá atrás, tá? Tu vai colocar as tuas, como que diz assim, você vai se defender, você vai defender no sentido, eu me arrependo, né? Eu quero me consertar, eu vou me consertar a partir de hoje, vai começar um novo tempo na minha vida, tá? Porque essas festas, elas fecham justamente isso, tá?
Para quem não leu a mensagem da irmã Roberta, que ela colocou ali o testemunho, é muito profundo. O que o mundo acontece acontece no mundo? Esse tempo do mundo, ele é um Ouroboros. Sabe o Ouroboros? A cobra que vai comendo o próprio rabo? Aquele ciclo assim, que tu não sai nunca dali, né? É aquele ciclo repetitivo. Por quê? Porque não segue o calendário do Criador, não está debaixo da obediência, não está debaixo disso. Mas nós que cremos e guardamos, né? Não como ritual, mas como entrega, né? Nós não fazemos esse ciclo fechado, repetido aqui, mas é como o DNA, nós vamos subindo a estatura do varão perfeito. O nosso DNA, literalmente, o nosso DNA, a Techuvá é isso, ela vai nos limpando, tá? O nosso DNA, porque o nosso DNA, com os pecados, vai sendo corrompido. O pecado corrompe o nosso DNA. Lembra, para quem lê a Torá, lá tem várias regras que você, por exemplo, o casamento, né, numa aliança, né, entre homem e mulher e Deus, é um só. Casamento tem que ser único. E o que acontece? A gente, né, demora para ter um encontro com Deus. E ali a gente teve vários parceiros ou várias parceiras. Tudo isso corrompeu o nosso DNA, tá? Isso é muito profundo. O DNA desse parceiro ficou em você, o teu DNA ficou nesse parceiro. Imagina isso com vários parceiros. Então é justamente essa limpeza do nosso DNA que vai sendo feita a cada renúncia, a cada sacrifício, né? Porque isso é um sacrifício que nós estamos fazendo. Hoje o sacrifício somos nós. Nós nos damos em sacrifício, porque não é fácil fazer renúncias. Não é fácil, né? Mas nós fazemos não por medo de ir para o inferno. Se você está nesse caminho, você está no caminho errado. A gente tem que fazer por amor a Deus. Por amor a Deus, né? Por saber que Deus, ele faz tudo por nós. Amém? Eu não sei se tu compreendeu, Duda. Ah, sim, entendi. Em resumo, uma introspecção, né? A pessoa se Isso. recolher dentro de si, no seu íntimo com Deus, fazer uma Uhum. reflexão de tudo aquilo que se passou, que ela precisa melhorar, fazer uma retificação. Acho que é Isso. isso, né? Só que assim, E daí nós vamos ajudar vocês nesses 10 dias, tá? Nós vamos ajudar. Porque eu sei que tem gente que está começando agora. Então, assim, ó, hoje à tarde nós já vamos fazer a primeira renúncia. Do quê? Da idolatria. A idolatria, se você disser, eu nunca fui idólatra, você mente, entende? Você mente. Por quê? Porque isso pode ter vindo lá dos nossos antepassados e com certeza veio. Porque olha o povo de Israel. O povo de Israel se tornou idólatra, se apostatou de Deus. E isso vem como consequência para nós. Os nossos pais, quantos pais idólatras, né? Pais até praticantes de feitiçaria, tanta coisa, né? Então, nós vamos fazer essas renúncias, né? Nós vamos fazer orações de renúncia. Cada dia nós vamos pegar renúncias diferentes. Aí você vai fazer essas renúncias de todo o coração diante de Deus. Não como ritual, eu falo mais uma vez aqui para vocês. Você também pode fazer as suas renúncias, é só você fazer da forma mais sincera, com as suas próprias palavras, tá? E pedindo ao Espírito Santo que traga a revelação dos pecados ocultos. Tem muito pecado, não só nosso, mas geracional, que é encoberto. E o Espírito Santo traz para nós essas revelações. São coisas que estão trazendo consequência na nossa vida hoje e que muitas vezes a gente não entende. Por que, que a minha vida está dessa forma? Eu procuro fazer, né,
as coisas certas e por que essas coisas acontecem, entende? Hoje à tarde vocês vão entender um pouquinho melhor essa questão da idolatria. Eu não vou fazer uma reunião grande que nem essa, tá? Nós vamos ler alguns versículos bíblicos e já vamos fazer a renúncia, tá bom? Amém. Pode Obrigada. passar, irmã. De nada. Oi, vou só fazer mais uma colocação. O jejum é uma ferramenta, ele não é o meio em si para você alcançar o tribunal celestial, né? Para você adentrar ao tempo do Yom Kippur. É um erro muito terrível você colocar um sacrifício humano como condição necessária para se chegar a Deus. E isso é uma idolatria, é uma egolatria. Isso. Ninguém consegue se chegar a Deus sem ser pelo Messias. Então, o jejum é só uma ferramenta básica, né? É exatamente a nossa postura, a nossa aflição de alma, dobrar a nossa cerviz, que nos faz chegar ao trono de misericórdia do Pai. E nos achegarmos ao Senhor Jesus também, porque a palavra fala que ao soberbo o Senhor resiste. Então, se a gente faz o jejum, mas tem uma soberba para chegar perto do Senhor, de nada valeu. Você só deixou de comer, só deixou de beber água, só desidratou que nem uma uva passa, e você não vai conseguir ter a sua resposta. Então, é olhar para a palavra com simplicidade, né? Tirar o máximo de ritos humanos para poder gravar a palavra no nosso coração, porque se a gente pegar todas as tradições humanas para você tentar atingir Deus, você sim acaba fazendo descarta o sacrifício de Cristo, né? A gente cai exatamente no legalismo religioso. E isso não falo só do judaísmo, não. Eu falo de usos e costumes da igreja evangélica, falo dos ritos da igreja católica, que colocam santos como intercessores. Tudo isso é uma idolatria a si mesmo, que acaba sendo a marca da besta, a marca de uma geração que é totalmente rebelde ao Senhor que está assentado ao trono, que é o Senhor Jesus. Amém. Irmãs, eu não quero me estender Perfeito. muito, porque eu sei que tem mais slides para passar, mas só aproveitando, aí é uma, é uma pergunta. Como vocês falaram, que é uma tradição, né, que foi se criando no judaísmo, né, conforme o tempo, que eu acho que eles chamam de Alahá, uma coisa assim. Mas então, como que o povo de Israel fazia na época que foi estabelecido, né, esse estatuto eterno, já que não, o foco não era o jejum? Eles faziam dessa forma como está explicando aí, revendo as coisas e tal, fazendo retificação. Então, eles não faziam jejum. É isso? É difícil nós saber ao certo, né, se eles faziam jejum ou não, né? Mas assim, pela interpretação bíblica, é aflição de alma, é confissão de pecados, né? Porque assim, ó, inclusive tem pessoas que têm problemas de saúde que não podem ficar sem comer, não podem ficar sem tomar água, né? Então nós temos que ter sabedoria, As tá? grávidas, Não, né? Eu sou oi? lactante, por exemplo. As grávidas, as E, lactantes, né? Eu sou lactante. Então, eu vi uhum. uma comunidade, né, o líder falando bem assim, não, aqui tem as grávidas que fizeram um jejum e lactante, ninguém morreu por causa disso, ninguém passou mal, não sei o quê. Daí eu fico pensando, nossa, eu sinto muita sede, tipo, eu tenho que passar o dia tomando água, porque a minha bebê mama muito, né? Aí eu fico pensando como é que vai ser esse dia, né, pra mim. Mas agora Não, as irmãs, né? não, ó, é como a irmã Roberta colocou. Se você se prender a um ritual, né, você está colocando fé que o teu jejum vai te salvar. E não é o jejum que salva, é Cristo, né? É Cristo que salva, né? O Yom Kippur é só uma janela que nós temos, esses 10 dias, né, de conserto na nossa vida. É uma oportunidade e nós temos que abraçar essa oportunidade sem ritualismo, né? De todo o coração, em espírito, em verdade, tá? Pode passar ali, irmã. Eu coloquei
uma definição do Google, né? O que é afligir a alma? Refere-se a um estado de grande sofrimento, aflição, angústia ou tormento interior que pode envolver o corpo, as emoções e o espírito. O termo pode ter um significado literal quando se refere ao ato de causar aflição a si mesmo ou aos outros, como é o caso de negar desejos da carne em busca de um propósito espiritual. Ó, o Google está falando a verdade aqui, né? Ou pode indicar um sentimento interno de profunda tristeza, provação, dificuldade, como em algumas passagens bíblicas. Tá ok? Pode passar. Ó, aqui eu coloquei, né? Porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo, tá? Então, esse é um tempo de aflição, não é um tempo de fé, de riso. Nós vamos ter a festa lá em Sucot, tá? Então, quando passa esses 10 dias de aflição, aí nós vamos festejar. Aí é regozijo, entendeu? Mas até Yom Kippur, desculpa, até Yom Kippur é aflição. Eu não posso inverter a ordem das coisas. Porque senão, imagina, é um tempo de aflição e eu estou festejando, é um escarnecedor. Eu estou sendo uma escarnecedora. Todas as coisas têm um tempo. Eclesiastes já fala isso. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, do sol, não lembro agora. Né? Há um tempo. O tempo de aflição são esses 10 dias. Depois, no 15º dia, nós vamos festejar. Nós vamos nos alegrar. E vai chegar esse momento que nós vamos nos alegrar com o noivo, quando Cristo voltar. Porque daí nós vamos estar na presença dele para todo sempre. Amém? Pode passar, irmã. Pode passar. Aqui, depois eu vou publicar, tá? Essa live aí no YouTube. Daí depois vocês analisam com mais detalhes. Eu trouxe ali para vocês as palavras em hebraico, tá? Por exemplo, aqui, a H6031, que é ali de afligir a alma, né? Afligir, é aná. Então, afligir, o que que é? Humilhar, é como a irmã Roberta falou, é um tempo de humilhar. Então, nós temos que largar da soberba, do orgulho. Quem é soberbo, orgulhoso, não se humilha, resiste. E Deus resiste aos soberbos também, tá? Então é um tempo de humilhar-se. Afligir a alma é humilhar-se. Pode passar, irmã. Eu vou disponibilizar depois ali no grupo para vocês, tá? Bom, passado então esses 10 dias, nós temos Yom Sukkot, né? Que é tabernáculos ou tendas. Levítico 23, 33 ao 44. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Ao 15º dia deste 7º mês, por 7 dias será a festa dos tabernáculos ao Senhor. No primeiro dia haverá uma santa convocação, nenhum trabalho servil fareis nele. 7 dias oferecereis uma oferta feita por fogo ao Senhor. No dia 8º, tereis uma santa convocação. Oferecereis ofertas feitas por fogo ao Senhor. Isto é uma assembleia solene e nenhum trabalho servil fareis nele. Estas são as solenidades do Senhor que proclamareis para serem santas convocações. Para oferecer ao Senhor uma oferta feita por fogo, uma oferta queimada e uma oferta de alimentos, um sacrifício e ofertas de bebida, cada coisa no seu dia, além dos shabates do Senhor, e além dos vossos dons, além de todos os vossos votos, além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Também no 15º dia do 7º mês, pode passar, irmã. Eu vou lendo aí. Quando tiverdes recolhido o fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No dia 1º haverá um shabat. Então, o primeiro dia de tabernáculos é um shabat. Ele já é um shabat normal, tá? 15º dia já é, no calendário lunisolar, um shabat, tá?
Então, no calendário judaico, às vezes acontece o quê? Que eles têm que guardar 2 Shabat. Por exemplo, se cair Sukkot no domingo, eles vão guardar o sábado e vão guardar o domingo. Isso não acontece no calendário lunisolar, ok? E tomareis para vós no primeiro dia ramos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores espessas, salgueiros de ribeiros, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias no ano. Isto será um estatuto eterno pelas vossas gerações. Vós a celebrareis no 7º mês. Vós habitareis em tendas por 7 dias, todos os nascidos em Israel habitarão em tendas, para que as vossas gerações saibam que eu fiz os filhos de Israel habitarem em tendas, quando eu os trouxe da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus, e Moisés declarou aos filhos de Israel as solenidades do Senhor. Bom, em Cristo, né, a palavra diz que nós não temos que olhar para as coisas que para trás ficam, tá? Você pode lembrar, o povo de Israel viveu em tendas, mas hoje, qual é que é a nossa motivação? É saber que nós vamos habitar com Cristo. É saber que essa habitação, né, essas tendas serão no novos céus e na nova terra. Então, esta é a esperança que nós aguardamos, tá? João 1,14 diz: E a palavra se fez carne, estendeu o seu tabernáculo, tenda entre nós, e contemplamos a sua glória, glória na sua qualidade do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pode passar, irmã. Tabernáculos é as bodas do Cordeiro, é quando o noivo casa-se com a noiva. É um tempo de celebração, de renovo, de frutificação. Agora me veio à mente a parábola das 10 virgens, né? Então diz que as 10 virgens estavam esperando o noivo. Aí pensa um pouquinho comigo. Se elas não soubessem quando o noivo viria, elas não sabiam o dia nem a hora, mas elas sabiam que ele viria naquele tempo. Elas ficariam um ano inteiro esperando? Não, né? Imagina, vou ficar vestida de noiva um ano inteiro esperando noiva. Não. Então, esta parábola já fala desse tempo, tá? Em que o noivo vem buscar sua noiva. Bom, agora nós vamos falar sobre a questão do cumprimento das Escrituras, tá? Em Lucas 4, 16, 21 diz assim: E ele chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do Shabat e levantou-se para ler, né? E lembra que ele tem essa passagem que ele entrou na sinagoga? E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar os de coração partido, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade aos oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro, presta atenção, deu novamente ao ministro e assentou-se. E aos olhos de todos os que estavam na sinagoga estavam fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: Neste dia se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então aqui ele está falando de Isaías 61, o verso 1. Só que tem o verso 2, tá? Então este verso 1 se cumpriu na primeira vinda de Cristo. Olha só, então, o livro de Isaías, depois lá, Isaías 61, 1. Pode passar, irmã. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre, Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. Lucas 7, 22. Então Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes, que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o evangelho. Tá?
Então, eu cortei aqui a menorá. Pode passar, irmã. Eu cortei a menorá para mostrar para vocês que essas primeiras festas se cumpriu em Isaías 61:1, tá? Jesus está exatamente falando o propósito da sua primeira vinda. Esse foi o propósito da sua primeira vinda. E essa parte se cumpriu. Depois, a parte 2, versículo 2, Isaías 61:2 diz assim: para proclamar o ano aceitável do Senhor, isso fala do jubileu, e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos os que pranteiam. O que é que a gente tem que fazer em Yom Kippur? Afligir a alma, prantear. Aqui está marcando a segunda vinda de Cristo. Ele vem nessa segunda vinda, nessas festas de outono, para proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança. A primeira vinda não foi para vingança. Agora, a segunda vinda, sim, para confortar aqueles que pranteiam. E quem não está pranteando? Quem vive a vida como se nada fosse acontecer, né? Então, esta parte ainda não se cumpriu. Então, se não se cumpriu, eu vou responder o questionamento de muitos. Então, ainda temos que guardar. Cristo é a nossa expiação, ele é o nosso redentor. Ele é o nosso remidor. Mas ainda não se cumpriu essas festas. Amém? Se tivesse se cumprido, por que estaríamos aqui ainda? Qual o motivo de estarmos aqui ainda? Pensa aí. Aqui eu coloquei, né? Apregoar, pode passar, irmã. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar. Essa palavra, naham, em hebraico, tá? Quer dizer estar arrependido, consolar, se arrepender, sentir remorso, confortar, ser confortado, estar sentido, ter compaixão, lamentar, e o resto ele vai repetindo ali, tá? Só para que vocês tenham noção no hebraico do sentido dessas palavras. E no hebraico, choram, tá? Ela é a palavra Abel. Olha que interessante. Lembra quando fala as Sagradas Escrituras que o sangue de Abel clama desde a terra, tá? O sangue de Abel clama. E ele deriva da palavra Abal, que quer dizer cobrir-se de luto, lamentar. Amém? Aí vocês já começam a compreender a essência do Yom Kippur. E aqui nós terminamos a nossa apresentação. Antes da nossa Santa Ceia, eu vou deixar uma janela para vocês questionarem alguma coisa que ainda ficou em dúvida, tá? Irmã Roberta, não sei se alguém está colocando, eu vejo que a Valéria ela está escrevendo ali, não sei o que, eu não consigo ter acesso. Só um minutinho. A irmã Valéria vai precisar sair. Pode ir, irmã, tranquilo. Depois a reunião vai estar gravada e você pode pegar essa parte final, tá bom? Fique em paz. Shalom, shalom. Amém. Ficou alguma dúvida? Se depois surgir alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade de colocar aqui no grupo, tá? Mas eu espero de todo o coração que vocês tenham compreendido, né, a essência das festas bíblicas. E eu peço, até seria interessante, irmã Roberta, que você lesse o teu testemunho. Eu não sei se vocês estão com bastante pressa, mas quem quiser sair, pode sair, tá? Fiquem à vontade. A gente entende, né, que cada um tem o seu compromisso. Mas é importante, irmã Roberta,
para que fique gravado o teu testemunho, para ficar no YouTube, porque é muito bacana o que tu escreveu lá. Só um minuto. Vocês estão me ouvindo? Estão vendo a tela certinho? Sim, sim. Deixa eu abrir aqui. Eu não sei se tem como aumentar ali a parte do texto, irmã. Deixa eu ver. Ah, acho que é aqui, ó. Ou às vezes um Ctrl mais também. Ctrl mais? É, Ixi. Acho que não funciona não para sei. desktop aqui. No Telegram não dá, né? Não dá. Mas eu vou ler aqui. É algo assim muito profundo. Quando eu estava meditando sobre as festas e meditando sobre a nossa caminhada. E é incrível quando é uma revelação que vem do alto, né? Até os versículos bíblicos e o precedente bíblico o Senhor traz para a gente, para que não seja algo da carne, né, almático, realmente seja algo que o Senhor está revelando para este tempo. Eu vou ler o testemunho. Este ano, o Senhor me permitiu viver uma revelação muito especial. Embora este seja o segundo Yom Kippur que celebro, é o primeiro ciclo completo de festas bíblicas que eu concluo. E algo muito forte foi gerado no meu coração. A cada ciclo que cumprimos, adentramos a um novo tabernáculo. Vamos de glória em glória, crescendo na fé, nos dons, na compreensão da palavra, deixando para trás a velha criatura e nos aproximando pouco a pouco do novo nascimento. Durante o ciclo de festas bíblicas, os pecados são revelados, tratados, e então, em Yom Kippur, chegamos com o coração contrito diante de Deus, reconhecendo nossa limitação, pecados, transgressões e iniquidades. Yeshua faz a expiação, e assim somos levados a uma nova realidade, um novo tempo. Adentramos um novo tabernáculo, refletindo ainda mais o DNA do Messias, novos dons, novas capacidades, nova mentalidade. As festas de outono nos trazem também a simbologia da chuva temporã, essencial para que a semente germine. Sem essa chuva não há colheita na primavera. Da mesma forma, sem arrependimento, expiação e renovação, não há frutos. E nas festas de primavera recebemos a chuva serôdia, aquela que prepara a grande colheita, e é a força final para vencermos os desafios e frutificarmos com alegria, sabedoria, reconciliação e amor. É um ciclo de restauração profunda que toca todas as áreas da nossa vida. Um caminho de fé, esperança e transformação. Caminhar pelas festas bíblicas não é repetir ciclos, não é andar em círculo. É como subir por uma espiral ascendente. Yeshua é o caminho. Todas as festas bíblicas apontam para ele. Não há como tirar a centralidade de Yeshua. Caminhamos com o Messias e no caminho somos transformados à sua imagem, até que estejamos em perfeita unidade e então poderemos finalmente ouvir: Estes são meus filhos amados, em quem me comprazo. E a próxima parte aqui é o precedente bíblico desta renovação através dos ciclos de festas, né, que seria Enoque, Gênesis 5, dos versículos 23 a 24. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque andou com Deus e desapareceu, pois Deus o tomou. Os 365 anos de Enoque fazendo referência a um ciclo do calendário bíblico. Enoque caminhou com Deus.
e foi transformado no caminho. E eu acredito que é por isso que ele foi arrebatado, porque ele foi adentrando essa realidade, teve o corpo transformado nesse processo, e por isso ele foi arrebatado, levado a Deus. É lindo demais, né? E isso está aberto para nós, para todos, de maneira gratuita através do Senhor Jesus. É muito triste ver o sistema religioso menosprezando aquilo que está na palavra. É uma aflição de alma, sabe, que veio sobre mim esses dias. Ver grupos que faziam o Yom Kippur, mas tiveram uma revelação divina, né? Para não fazer, porque isso vai desmerecer o sacrifício de Cristo. Mas Deus nunca vai contra a própria palavra. Se Ele estabeleceu que é um estatuto perpétuo e é o caminho da Techuvá, essas falsas revelações, essas falsas profecias que apontam realmente para o anticristo, para essa separação do povo com o Criador, essa separação do tempo, né, que o Eterno estabeleceu, essas janelas proféticas de restauração, está deixando o povo seco, esturricado, sem a chuva temporã, sem a chuva serôdia. E aí esse povo é com uma terra arrasada, uma terra esturricada, um sertão. Ele não frutifica. E aí ele é alvo de falsos mestres, falsos profetas. Correm atrás de profetadas, de seminários, de livros, de falsas revelações, tentando ter um pouquinho de Deus. É uma aflição muito grande que esse povo sente. E refletindo sobre tudo isso, sobre esse satanismo de negar às pessoas o conhecimento dos tempos bíblicos, né? Eu me lembrei da passagem de Jesus, em que ele via o povo correndo à margem do mar. Ele estava no barco, né? E o povo seguia ele nas margens, correndo para onde quer que aquele barco aportasse, eles poderiam se reunir com um bom pastor. E Jesus, vendo aquele povo correndo, aflito e cansado, se compadeceu deles. Que nesse momento das festas bíblicas, a gente possa ter um pouquinho dessa dor do Pai vendo o povo sem um pastor, guiando como ovelhas, indo para o matadouro, tendo sua lã arrancada, sendo estraçalhada por lobos devoradores, sendo roubadas do aprisco. Que a gente possa sentir essa dor e lembrar que nós somos sal da terra e luz do mundo, para a gente proclamar a verdade bíblica de maneira simples, que todos possam vivenciar, tirando a religiosidade, tirando a tradição humana, trazendo todos para dentro desse ciclo, porque é onde nós seremos abençoados. Se está na palavra, é porque é algo para ser vivido, é o caminho aberto pelo Senhor Yeshua. Tudo aponta para Ele. Cada festa, cada celebração, cada convocação, cada Shabat, tudo aponta para Ele. E não para ritos humanos, não para grupos, não para religiões, mas para o caminho da redenção. Que a gente possa lembrar que nós somos essas pessoas chamadas a proclamar o reino. E o reino conforme está na palavra. E não conforme grupos, religiões, tradições querem que a gente promova. Nós somos seguidores de Yeshua e não de tradições humanas. Vamos lembrar sempre disso. O fardo é leve, o jugo é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos aprender do Messias, como que nós devemos nos portar como filhos, porque ele é o filho obediente, aquele que é o grande exemplo para nós. Era essa a mensagem, gente. Eu nem imaginei que ia falar isso. Aleluia. Obrigada, irmã. Obrigada mesmo. Glórias ao Senhor.
eu quero ler João 6:48, que diz: eu sou o pão que é a vida. Seus pais comeram maná no deserto e morreram. O pão que desce do céu é tamanho que uma pessoa pode comer dele e não morrer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Além disso, o pão que dou é minha carne, e eu a darei pela vida do mundo. Então, se você tem, né, o pãozinho, o suco de uva, nós vamos consagrar ao Senhor. Pai, nós consagramos este pão, que foi feito por mãos humanas, mas, Pai, consagramos a Ti, como o corpo de Cristo. Também consagramos o suco de uva, que a partir desse momento, né, seja o sangue de Jesus Cristo derramado naquele madeiro. Mateus 26 ao 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo-o abençoado, partiu-o e distribuiu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Podem participar do corpo, irmãos e irmãs. Depois ele tomou um cálice e, dando graças, deu a eles, dizendo: Bebei deles todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, ou da aliança renovada, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Podem participar, irmãos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, né, por essa comunhão entre irmãos, onde temos a oportunidade de partir o pão e participar como irmãos, mesmo à distância. Tu sabes, Pai, o quanto nós desejamos isso, o quanto nós desejamos esse encontro, porque é uma dádiva essa internet, quando nós sabemos usar com sabedoria, Pai. E para ter esses encontros entre irmãos, para partilharmos a palavra, para trazermos um pouco daquilo que Tu tem derramado sobre as nossas vidas. Eu agradeço, Pai. Eu agradeço. A Tua palavra nos alimenta. É o nosso verdadeiro alimento. É o maná que caiu do céu, que cai do céu, né? A cada dia para nós. Basta nós recolhermos desse maná. Aleluia. Obrigada, Senhor. Eu encerro essa reunião pedindo novamente a cobertura do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Agradecendo mais uma vez pelo mês que está acabando no dia de hoje e o mês que irá começar amanhã. Pai, nos envolve com o teu manto sagrado. Nos envolve, Senhor, com a tua proteção, de ordem aos teus anjos a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Obrigada, Senhor, obrigada por tudo que tu tens feito entre nós. Eu peço que tu abençoes o canal em tempos de angústia, vamos falar de esperança, e também o grupo Libertos por Cristo. Senhor, que o sangue de Cristo esteja sobre o canal e sobre o grupo. Nos livra, Senhor, de todo mal. Guarda as nossas casas, as nossas famílias, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos. Eu agradeço muito pela presença de vocês aqui. Muito mesmo. Eu peço que Deus abençoe vocês em todo
todo lugar que vocês forem, né? Que vocês possam ser um instrumento de Deus. Aonde vocês estão? Eu não sei onde cada um mora, mas se Deus, né, nos ensina e nos dá da sua graça e misericórdia, o seu amor, é para nós partilharmos com quem precisa. Amém? Shalom, shalom. Amém. Shalom, irmãos. Obrigada, irmãs. Tchau, tchau. Deus abençoe.